Qual o valor de ferritina que pode ser considerado uma anemia? Qual é o valor aí abaixo desse valor ou acima, sei lá, desse valor de referência que a gente tem, que a gente já poderia considerar, por exemplo, como uma anemia? Primeira coisa, o que é ferritina? Ferritina é uma proteína produzida pelo fígado e que vai para a corrente sanguínea para fazer basicamente o quê? Estocar, armazenar o ferro no nosso organismo. Claro que não só isso, ela é uma proteína muito importante como marcador inflamatório, é uma proteína que a gente chama de fase aguda, mas eu vou deixar por enquanto aqui de lado e a gente vai focar mais no ferro, tudo bem? A ferritina é um dos exames que é mais sensível, específico e confiável para a gente determinar uma possível deficiência de ferro que possa ter no nosso organismo já nos estágios iniciais. Mesmo antes de aparecer resultado alterado, por exemplo, no hemograma, que a gente poderia citar aí, diminuição de hemoglobina, diminuição do hematócrito, diminuição do VCM, diminuição de HCM, CHCM, aumento de RDW, que são vários parâmetros aí, incluindo os índices hematimétricos que a gente diz, que estão relacionados com a análise de anemia, por exemplo, nesse caso mais especificamente que eu citei aqui para você, são relacionados com anemia ferropriva, por exemplo, que é aquela decorrente da diminuição de ferro no nosso organismo, deficiência de ferro, seja por uma alteração de absorção, alteração na ingestão, né, baixa ingestão de ferro, anemia carencial, que a gente diz, seja por algum outro processo aí que está acontecendo no nosso organismo, tudo bem? Então, a anemia em si, na verdade, ela é definida ou caracterizada por uma diminuição na concentração de hemoglobina no nosso sangue, que aí são vários parâmetros, né, como a gente citou aqui alguns desses para você, que estão relacionados aí com o hemograma e os índices hematimétricos, que pode aparecer muito depois, por exemplo, dessa diminuição da ferritina no organismo. Por isso que eu citei logo no início aqui, que ela é muito sensível, específica, e é considerado um dos principais exames aí para definição de anemia ferropriva em si. Então, como a anemia, a ferritina em si, ela está relacionada com a quantidade de ferro no organismo, quanto menos ferro, menos ferritina. Quanto mais ferro também, mais ferritina. Então, quando você começa um tratamento no paciente, ela também já pode aumentar antes de outros parâmetros aí serem regularizados, parâmetros do hemograma, por exemplo. Não só isso daí, mas saturação de transferrina, o TBIC, que a gente diz, que é a capacidade total de ligação do ferro, ou às vezes até o próprio ferro sérico, tudo bem? Que pode levar aí um tempo para ele aumentar. No caso específico da anemia ferropriva, a gente tem diminuição da ferritina, como eu já citei para você. E a gente tem diminuição também de hemoglobina, de ferro. Provavelmente aí você vai ter alteração na saturação de transferrina, uma diminuição nessa saturação de transferrina, porque tem diminuição de ferro. Então, vários parâmetros aí que são alterados. Já quando a gente trata de outros tipos de anemia, como, por exemplo, uma anemia por doença crônica, ou ainda anemia inflamatória, ou por inflamação, que a gente diz, que também pode acontecer, tá? Eu sei que não é o objetivo principal aqui tratar dos vários tipos de anemia, mas em outro vídeo a gente conversa mais sobre isso. Só para a gente citar aqui, quando tem processos inflamatórios, a ferritina, ela tende a estar normal, ou em muitos casos ainda, tende a aumentar, como eu citei para você, que é um marcador inflamatório, tudo bem? E aí imagina, por exemplo, que o paciente teria uma diminuição de ferritina por uma deficiência de ferro, ou seja lá o que for, mas o processo inflamatório leva isso à normalidade, a ferritina à normalidade, ou até aumenta a ferritina, mascarando uma possível aí anemia ferropriva. Então a gente tem que analisar outros parâmetros. Quando a gente tem, por exemplo, uma anemia por doença crônica ou anemia da inflamação, que a gente diz, essa ferritina, então, tende a ser normal ou até aumentar na corrente sanguínea, principalmente pela modulação no processo inflamatório, porque ela é uma proteína de fase aguda. Nesse caso, especificamente, a gente analisa, por exemplo, a proteína C reativa, que também é um marcador inflamatório. Então, se tem também aumento de proteína C reativa, quer dizer que tem um processo inflamatório acontecendo. Ah, professor, poderia ver, sei lá, o VHS? Também pode ver, mas nesse caso é mais específico aí, o aumento da
da proteína C reativa em si, junto com o aumento da ferritina, mostrando que é um processo inflamatório, uma doença crônica, ou seja lá o que for, que levou à anemia. Então, assim, antes da gente estabelecer que tipo de anemia e etc., a gente tem que entender o que causou essa anemia. Será que foi a diminuição do ferro que causou essa anemia? Será que foi uma doença específica aí, que é crônica, que levou, por exemplo, a um processo inflamatório, e esse processo por liberação de mediadores e etc., levou a uma alteração nos níveis de ferritina, um aumento e etc., nos níveis de ferritina, mascarando essas possíveis alterações? Então, isso precisa ser analisado. Só para constar, para a gente meio que concluir essa história aí, se a gente tem, por exemplo, uma anemia, o paciente já chega lá para o médico, por exemplo, já relatando um quadro de fraqueza, anedonia, cansaço, dificuldade de respiração, muitas vezes, às vezes até aumento de batimento cardíaco e várias outras alterações que a gente pode ter, que estão evidenciando aí clinicamente, que a gente diz, ou até laboratorialmente, já mostrando alguns resultados, a gente pode ver, por exemplo, saturação de transferrina, que normalmente vai estar mais baixa. Aí, quando a gente analisa a ferritina e ela está muito baixa, mais ou menos, vai menos do que 30 aproximadamente, a gente já vai direcionar o nosso pensamento, aí, o nosso raciocínio, para uma anemia que a gente diz que é ferropriva. Claro, a gente analisa os outros parâmetros que eu citei para você. Agora, se esse valor aí de ferritina já está dentro de 30 a 100 aproximadamente, a gente vai analisar a proteína C reativa que eu citei para você. E aí a gente vai tratar, nesse caso, por exemplo, de uma anemia, sei lá, anemia de inflamação com deficiência real de ferro no organismo. Agora, se a gente tem ferritina para cima de 100 aproximadamente, a gente já está tratando mais de uma anemia relacionada com inflamação ou por doença crônica e assim por diante. Tudo bem? Então, aqui é uma das maneiras de você tentar traçar esse diagnóstico aqui, é claro, saturação de transferrina, TBIC, verificar alguns outros marcadores hepáticos para ver se não tem uma doença hepática que está modulando, diminuindo ou alterando a liberação de ferritina, verificar oxigenação tecidual e vários outros parâmetros que a gente poderia analisar aqui para a gente chegar à conclusão, beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixa o seu comentário, porque ele é muito importante para a gente, se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos também. Então é isso aí, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.